Oi, pessoal. Hoje a gente vai discutir sobre matemática nos anos iniciais da educação matemática, muito além das contas. A nossa disciplina, ela vai discutir sobre os conteúdos de matemática no ensino fundamental. E aí, hoje eu trouxe para a gente falar um pouco sobre situações em que o uso da matemática é utilizado tanto no dia a dia e como essa matemática ela acontece na sala de aula. Então, uma situação que é básica, que encontramos muito nas aulas de matemática, são situações em que requer do aluno mobilizar alguns verbos, como ganhou, perdeu, multiplicou, dividiu. Então, essas situações são situações que a gente encontra normalmente nas aulas de matemática, citando só uma situação. Por exemplo, Maria tem 5 bolinhas e ganhou 10. Quantos ela ficou? Outra situação. João tem 20 figurinhas e perdeu 5. Com quantos ele ficou? Outra situação também. João tem 253 figurinhas. Carlos tem 2 vezes a quantidade dele. Com quantas bolinhas tem Carlos? Então, essas situações são situações que encontramos muitas vezes no livro didático, mas são situações que mobilizam determinados saberes, porém, outros saberes são negligenciados. Outra situação que eu vou trazer para vocês são situações que a gente encontra no nosso dia a dia, na hora que a gente está, por exemplo, no mercado, onde aparece a situação que você tem uma determinada mercadoria e diz o seguinte: você vai pagar 2 por 2 mercadorias e levar 3. Então, você precisa analisar se realmente você precisa daquela quantidade, se o preço equivale a essa quantidade, se é vantajoso ou não levar 3 ou 2. Então, observe que essa situação é mais complexa do que pensar Maria tem 5 bolinhas e ganhou 10. Então, a gente precisa pensar que situações desse tipo precisam estar presente na sala de aula da educação básica, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Então, a gente precisa pensar diferentes situações, diferentes possibilidades de mobilizar a matemática nos anos iniciais. A gente observa que no ensino tradicional há rotinas de sala de aula, então esses problemas que eu falei sobre ganhar, perder, quantas vezes dividir, eles são recorrentes. São problemas padrões, sempre do mesmo tipo e que requer mobilizar as 4 operações. Mas a gente tem que pensar que essa matemática para o ensino fundamental, ela precisa mobilizar outros saberes. Por que ela precisa mobilizar outros saberes? Porque hoje a gente vive num mundo onde a gente precisa ler gráficos, a gente precisa resolver problemas diferentes, não só problemas padrões, mas problemas que mobilizem diferentes respostas, diferentes estratégias. A gente precisa ler mapas, a gente precisa entender o GPS, a gente precisa colocar informações no Google Maps para chegar em algum lugar. A gente precisa estabelecer relações, a gente precisa pensar regularidades, a gente precisa generalizar determinadas situações, a gente precisa projetar, prever e abstrair. Observe que são saberes que só números e operações não dá conta. Então, a gente precisa pensar outros eixos, falando em documentos oficiais que pensam o currículo para a educação básica, no caso do ensino fundamental. Então, a gente percebe que números e operações, grandezas e medidas, espaço e forma e tratamento de informações são conteúdos que precisam permear o ensino fundamental. E por isso que eu trago essa reflexão hoje para vocês, que a gente não pode estabelecer como os conteúdos para o ensino fundamental apenas números e operações. A gente precisa mobilizar
outros eixos, outros conteúdos, de modo que o aluno possa pensar em ler um gráfico, pensar em resolver problemas, pensar em ler mapas. Se a gente for ver, antigamente era dada muito ênfase em seguir regras, em fazer contas no papel, em usar, na hora que a gente trabalha com números e operações, muito o algoritmo. Mas a gente precisa mobilizar que não só uma ênfase no algoritmo, mas a gente precisa mobilizar também a questão do cálculo mental, a questão do uso da calculadora, a questão de outras formas de registro. Isso tudo mobiliza diferentes conhecimentos, diferentes saberes do aluno, que faz parte dessa formação dele, né, enquanto cidadão que está presente nesse mundo. Então, eu trago para vocês hoje essa reflexão que o ensino da matemática no ensino fundamental, ele precisa permear diferentes saberes, e esses diferentes saberes não pode estar focando só na questão dos números e operações. Então, a gente precisa problematizar com ele a questão dele localizar, de se posicionar, de contar, de medir, de reconhecer formas, de compor e decompor números, né? A gente precisa pensar a questão de ele saber se localizar, dele saber pensar a melhor estratégia de resolver um problema. Ele precisa decidir, ao ler um gráfico, ao ler uma tabela, o que aquilo significa em determinadas situações. Então, é isso que eu trago de reflexão para vocês. E no próximo encontro a gente vai discutir um pouco mais sobre esse ensino da matemática para a educação básica, focando na questão do significado do número.